Olá pessoal, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao primeiro episódio do videocast Direitos Humanos para quem? Meu nome é Silvio Almeida, nesse momento eu estou ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania do Brasil, por indicação do presidente Lula, e eu estou muito feliz com esse nosso novo espaço, onde nós vamos poder explicar o que são direitos humanos, simplificar esse tema que às vezes é tão maltratado. Eu quero explicar um pouquinho de como vai funcionar esse videocast. Em cada episódio, nós vamos trazer pessoas que entendem direitos humanos, pessoas renomadas, pessoas que trabalham com o tema, pessoas que têm conhecimento, pessoas que vivenciam os direitos humanos, e pessoas que simplesmente querem conversar sobre isso, querem falar sobre o tema e que na sua vivência talvez saibam muito mais do que os direitos humanos significam do que qualquer estudioso. Esse videocast ele guarda uma extrema importância para esse momento que nós vivemos, porque nos últimos anos nós vimos uma distorção acerca do significado de direitos humanos. A nossa missão nesse momento é tentar recolocar esse assunto, esse tema, e que vocês vão perceber que é fundamental para que nós possamos fazer desse país um país decente, um país melhor. Portanto, o que nós vamos discutir aqui é como essa noção de direitos humanos está na vida de cada cidadão, de cada cidadã brasileira, de como cuidar dos direitos humanos é cuidar das pessoas, como falar de direitos humanos é falar daquilo que nós temos de mais importante, e como falar de direitos humanos é algo incontornável, significa, é algo que a gente não vai poder fugir se a gente quiser construir um país melhor, um país que pensa no futuro. Falar de direitos humanos, vamos ver aqui, é falar de como a gente consegue proteger, resguardar a vida das pessoas, de qualquer pessoa. Como é que a gente consegue criar política, ou seja, como é que o Estado brasileiro, como é que o governo brasileiro, ele pode e deve, mais do que isso, a gente está falando de direito, estamos falando, portanto, de uma dimensão que engloba o dever. O Estado brasileiro, o governo brasileiro tem o dever de cuidar de você, de cuidar de mim, de cuidar de todo mundo que assiste esse programa e quem não assiste também. Esse é o ponto. É cuidar das crianças e dos adolescentes, é cuidar dos idosos, é cuidar das pessoas que estão em privação de liberdade. Falar de direitos humanos é falar também do cuidado que se deve ter com as pessoas que estão acamadas, que estão doentes, é falar das pessoas que estão em situação de rua, é falar dos defensores de direitos humanos, aquelas pessoas que estão lutando por um país melhor, mas que têm a sua vida ameaçada. Então nós temos o dever, e eu agora como ministro de Estado, eu tenho o dever de fazer com que isso seja possível, esse cuidado, mas eu também tenho um outro dever. Eu tenho um dever também de conversar com você, com o senhor, com a senhora, com todo mundo que me ouve agora. E, portanto, essa vai ser a nossa trajetória, essa vai ser a nossa ideia nesse programa. É poder conversar, é poder falar com todo mundo, com quem estudou muito, com quem não teve a oportunidade de estudar, mas que vivencia os direitos humanos, para aqueles que querem construir um mundo melhor. Então, me acompanhe nessa jornada, porque o que a gente quer agora é mudar o futuro do Brasil. O óbvio que, no entanto, foi negado nos últimos 4 anos. Vou dizer coisas óbvias aqui. Então, nesse dia de hoje, eu trago uma convidada muito especial, é uma convidada que, por uma série de motivos, a gente vai saber de todos eles hoje, a trajetória se cruza com a trajetória desse que vos fala, ou seja, se cruza com a trajetória do ministro, na militância política, mas também nesse momento em que eu me torno ministro de Estado dos Direitos Humanos, eu quero começar a falar, portanto, com alguém que diretamente me auxilia nessa tarefa, que tem a responsabilidade também para com todos os brasileiros e brasileiras. Eu quero falar, portanto, com a secretária nacional de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, que é a Isadora Brandão. A Isadora é nascida em Salvador, ela é defensora pública do Estado de São Paulo há mais de 10 anos e é uma verdadeira militante dos direitos humanos. Eu tenho muito orgulho de tê-la à frente dessa secretaria que desempenha um papel fundamental na política de direitos humanos que a gente quer construir para esse país. Esse certamente é um episódio em que vocês vão perceber que a gente não vai conseguir falar de tudo que a Isadora tem que fazer, quais são as competências dela, o que ela tem que fazer à frente dessa secretaria, porque são muitas coisas, mas entre as principais questões que nós vamos trazer aqui hoje, eu quero falar de alguns temas que não só
a pasta, ou seja, a secretaria que a Isadora conduz, tem como muito importante, mas que o governo do presidente Lula tem como pontos que são muito importantes e que não serão as únicas coisas que faremos, por óbvio, mas serão priorizados quando a gente tiver que empenhar os nossos esforços, os recursos do Ministério. Então há um conjunto de prioridades que são prioridades do governo brasileiro e que cabe ao Ministério dos Direitos Humanos conduzir. E a Isadora, ela vai ter essa missão. O governo do presidente Lula estabeleceu algumas prioridades dentre as várias competências, as várias atribuições que o Ministério dos Direitos Humanos e particularmente a secretaria que Isadora conduz tem. Eu quero falar de alguns desses temas. Eu quero falar sobre trabalho escravo, especialmente o trabalho escravo doméstico, que é algo que está sendo muito discutido hoje. Quero falar também sobre a situação das pessoas encarceradas. Quero falar também sobre os defensores de direitos humanos, o que o Estado brasileiro está fazendo em prol dessas pessoas que estão lutando para que o povo brasileiro tenha seus direitos respeitados. E por fim, eu quero tratar de um problema que considero da mais alta importância, que é o problema que tem as pessoas em situação de rua. Eu quero falar desta questão, que é uma questão que tem sido muito discutida, que é uma questão fundamental para quem defende direitos humanos, como é que o Estado brasileiro pode proteger as pessoas que estão em situação de rua. Então, dito isso, eu queria dizer que você é muito bem-vindo, Isadora, muito obrigado pela sua coragem, né, de participar do Ministério primeiro e depois de participar desse primeiro programa, né, desse videocast. Então, eu quero dizer para você ficar tranquila, porque eu também não sou apresentador de videocast, mas eu vou, na verdade, queria conversar consigo, saber o que você espera dessa nossa jornada, né, juntos, né, que você aceitou. Eu sou muito grato por isso. Então, eu queria conversar um pouquinho com você. Eu vou fazer algumas perguntas, obviamente, sobre a sua pasta, mas eu quero também fazer algumas perguntas e que você vai inaugurar uma tradição que eu quero fazer também a todas as outras pessoas que por aqui passarem, né? Então, vou começar com uma pergunta, que eu acho que é a pergunta fundamental. Como é que você explicaria para o povo brasileiro que está nos assistindo agora, perguntas para você, que negócio é esse de direitos humanos? O que você responderia? Ministro, obrigada pelo convite, primeiramente, para compor a sua equipe, né? É uma honra, eu que sou admiradora da sua trajetória há muito tempo, e obrigada pelo convite também para esse diálogo. Fico muito feliz em poder ter essa oportunidade de dialogar com você, de dialogar com as pessoas que nos assistem sobre temas que são essenciais para nós. Bom, eu acho que falar em direitos humanos é falar no direito a ser feliz, que todos nós temos na condição de pessoas humanas, né? Eu acho que quando a gente fala em direitos humanos, a gente reconhece que há uma essência humana comum a todos e todas e todos nós, que não admite, portanto, hierarquias de humanidade, que não admite tratamento discriminatório, enfim, tem a ver com reconhecimento da diferença, do direito à diferença e com oportunizar a todas as pessoas essa possibilidade. Interessante, eu vou muito sutilmente, eu vou te interromper algumas vezes, porque eu quero justamente tentar fazer com que a gente consiga fazer com que as pessoas compreendam. Porque eu considero que uma das faces fundamentais do que a gente chama de direitos humanos, né? E vou deixar aqui muito evidente como é que eu penso isso. Falar de humanidade é falar primeiro de algo que não é essencial, que não é algo... Vou explicar o que é essencial. Não é o que está pronto, que está dado, que é o que está fora da história, né? Ou seja, a humanidade é construção, né? A humanidade ela surge a partir do momento em que nós vamos constituindo horizontes, né? Objetivos comuns, que a gente aprende que a gente só pode... Acho que a sua ideia de felicidade é importante, né? Ou seja, no sentido de que a gente só pode encontrar a plenitude, a satisfação, né? No respeito, né? Assim, no cuidado de si, que também é o cuidar do outro, né? A gente cuidar das pessoas. Então, essa ideia de felicidade, e você sabe disso, tanto quanto eu, explicando para quem também nos assiste agora, essa ideia de felicidade é uma ideia que está diretamente relacionada ao surgimento da política.
né? Porque se você, quando a gente vai ler os textos clássicos, né, sobre dos primeiros filósofos, né, então eles vão dizer muito que o grande objetivo, né, do ser humano é o que eles chamavam de, os gregos chamavam de eudaimonia, né, que traduzindo, né, tentando traduzir para algo parecido com o que a gente conhece, é felicidade. E a felicidade é mais ou menos isso, ou seja, você conseguir ser o que de melhor você pode ser do jeito que você é. Só que essa possibilidade de você ser pleno, de você exercer aquilo que eles chamam de virtude, né, dependia muito das condições que você tinha de se relacionar com o outro. Então, ou seja, eu posso ter uma série de potencialidades, mas essas potencialidades eu só posso fazer o que de melhor, ser a minha melhor versão, se eu for respeitado pelo outro e se também o mundo der as condições para mim, né? Eu quero até falar depois, vou trazer aqui, vou dar até um spoiler, vou trazer a secretária das pessoas com deficiência. Então vejam, o que faz uma pessoa com deficiência ter dificuldades não é exatamente e fundamentalmente a sua condição, mas o mundo que não fornece acessibilidade, ou seja, o mundo se torna acessível, ele dá as plenas. Então a política é isso. A política é justamente essa ação, né, que, portanto, ao nos permitir a plenitude, a nos permitir, né, exercer o máximo da nossa potencialidade, faz com que, de alguma maneira, a gente possa ser a nossa melhor versão. E é curioso, né? Sendo a nossa melhor versão, a gente acaba se tornando também um exemplo para os outros, né? Então, acho que a política tem isso. Então, a sua ideia é muito feliz você trazer muito feliz você trazer a ideia de felicidade, né? Que eu acho que é muito interessante. Então, já fica um ponto aqui para a gente refletir, né? Ou seja, não existe falar de felicidade se a gente não nos colocar nessa condição em que o respeito ao outro e a humanidade são fundamentais. E não existe falar de felicidade, de respeito ao outro, fora da política, que é justamente uma coisa que foi muito atacada no último período, né? Ou seja, a política para nós é muito importante, né? A política para nós é fundamental. Então, eu te interrompi justamente para fazer essa... E você acabou sofrendo com isso, porque você é a primeira convidada. Então, falando para você, eu já não preciso colocar isso novamente. Mas, veja só, você falou de felicidade, você falou de respeito ao outro, agora você falou de cuidado, salvo engano, né? E como é que você entende tudo isso dentro da sua secretaria? Ou seja, onde é que a sua secretaria traz a ideia de felicidade, cuidado? Porque eu sei que você trata de coisas duríssimas, né? Proteção a pessoas ameaçadas e coisas do gênero. Então, qual a dimensão política, qual a importância de cuidar dessa pasta da secretaria, ou dessa secretaria que você cuida fundamentalmente? Embora a gente parta dessa compreensão, né, de que todos temos uma essência humana comum, que todos temos direitos iguais, há um conjunto de pessoas que, por diversos fatores, ficam à margem, né, de um olhar e de uma atenção. Ou seja, há pessoas que, pelas condições econômicas, pelas condições sociais, pela condição de vulnerabilidade em que se encontram, elas estão totalmente invisíveis. E acho que um dos principais papéis da nossa secretaria é chamar a atenção para a existência dessas pessoas, né? Como você mesmo disse, né? A política não pode ser desvinculada dessa compreensão do que seja direitos humanos. A construção do que seja direitos humanos faz parte de um processo histórico e político. Há uma disputa política em torno dos sentidos de humanidade. Perfeito. De quem é humano, de quem não é humano. E ainda hoje há pessoas que estão à margem dessa linha de humanidade. Então, a gente pode falar, por exemplo, da população carcerária, que não desfruta, infelizmente, de um olhar empático da maioria da sociedade, que vê essas pessoas como não pessoas, como pessoas que não são titulares dos mesmos direitos que as demais. Agora, uma coisa, só para as pessoas entenderem bem. Então, quer dizer, se eu não reconheço essa ideia de humanidade numa outra pessoa, porque você falou de existência, qual que é a implicação de não reconhecer a existência de uma pessoa? Quer dizer, se eu não reconheço a existência dessa pessoa, do jeito que ela é, se eu não reconheço que ela é um ser humano, eu estou querendo dizer, então, que ela não é igual a mim. E se ela não for igual a mim, ela não tem o mesmo valor que eu. E se ela não tem o mesmo valor que eu, o que pode acontecer se algumas pessoas são consideradas de menos valor? O que acontece? Elas ficam privadas do exercício de direitos básicos, né? Resumindo, elas podem ser... Então fica mais fácil matar essas pessoas? Elimináveis.
também, né? Matar essas pessoas, deixar as pessoas morrendo de fome. Disputar esse sentido de humanidade, de quem é humano, de quem não é humano, envolve também disputar o sentido político das mortes também, né? A gente está falando de vida, de direito a ser feliz, mas a gente também está falando de morte, né? Porque há um grupo de pessoas em nossa sociedade que é mais vulnerável à morte violenta. Criança, adolescente, né? Por exemplo. Crianças e adolescentes, jovens negros que, né, moram em bairros periféricos. Sim. E essas pessoas são tratadas como números, mas não como pessoas com história. Então, nós estamos aqui também para disputar as narrativas a respeito das mortes dessas pessoas, né? Para dizer que não são números, de que não é banal. Então, Isadora, você acha que é importante que... Então, acho que você deu uma coisa... Você falou de uma tarefa importante nossa aqui. Então, você acha que o governo brasileiro, o governo conduzido pelo presidente Lula, que é um homem de tanta história, né? É um homem cuja história ganha um significado incrível, né? Que foi um homem que veio numa condição muito difícil, né? Do Nordeste do Brasil. E quando a gente ouve as histórias, né? Isso dá uma humanidade, né? Para esse personagem, e ao mesmo tempo a grandeza ela está justamente na trajetória, né? Na história, né? Nas realizações. Agora você está querendo dizer o seguinte: a gente tem de alguma maneira uma tarefa no Estado brasileiro, que é de permitir as pessoas que têm uma história, porque, vejam, eu vou até conversar depois com a pessoa responsável pela pasta da criança e adolescente, mas eu acho que a sua pasta, ela tem todas as pastas se interconectam, né? Sim. E acho que a sua, ela tem um dever, né? Assim, acho que ela tem uma atribuição que é de dar as condições básicas para que as pessoas, primeiro, que elas possam ter uma história e que elas possam eventualmente contar a sua história, né? Ou seja, o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, acho que também por meio dessa secretaria, busca dar às pessoas o direito de contar e de ter uma história, é isso? Exato. Quando a gente ouve, por exemplo, as mães, né, de adolescentes, jovens assassinados em razão da violência policial, né, uma das primeiras reivindicações é justamente a de resgatar quem eram os seus filhos, né? Resgatar a memória dessas pessoas. E isso é um direito humano. Olha, também. Interessante. E isso é um direito humano, né? Ou seja, elas estão dizendo, não, essas mortes não são banais, essas pessoas tinham uma história, eram filhos, eram irmãos, eram maridos, eram pais. E isso é um direito humano, esse direito à memória, né? É nesse momento, quando você reivindica uma memória, em que você sai da condição de coisa, de número, de algo descartável, para a condição de ser humano. Então acho que é importante a gente... Acho que a nossa primeiro momento é preventivo, né? Ou seja, permitir que as pessoas tenham e continuem tendo uma história. Ou seja, a nossa primeira tarefa é a luta contra a letalidade. Fazer com que as pessoas permaneçam vivas. Mas também há um desdobramento dessa tarefa, que é, caso não tenha sido possível impedir a letalidade, que nós possamos contar a história das pessoas que se foram, das pessoas que morreram. E isso... estabelecer a verdade das circunstâncias que provocaram a morte dessas pessoas. Então a gente está falando de memória e verdade, né? Ou seja, que são dois pilares, né, da política de direitos humanos. Isso é muito interessante, né? Eu queria agora falar um pouco sobre um tema, começando, né, as nossas questões temáticas, falar um pouco sobre um tema que você tem se dedicado bastante, né? Um tema que ganhou muito reconhecimento, que causa comoção, que é a questão do trabalho escravo, e mais especificamente do trabalho escravo doméstico. Então eu queria te ouvir um pouco sobre isso. O que o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania... Vamos tentar conectar tudo para todo mundo que está nos assistindo agora acompanhar, né? Ou seja, o trabalho escravo, ele é uma forma de desumanização, no sentido de que ele transforma as pessoas em coisa, ele coloca um obstáculo que as pessoas possam contar suas histórias, interdita a história das pessoas. Para além da liberdade, que é algo essencial, você tem também
também uma interdição da possibilidade das pessoas, a gente começou falando disso, né? Das pessoas serem o que de melhor elas podem ser, né? Elas ficam projetos de vida, né? Exatamente, falta o trabalho escravo e o trabalho escravo doméstico. Você vai explicar a peculiaridade disso, a importância disso. É uma forma de impedir que as pessoas tenham um projeto de vida, que as pessoas possam ser mais, né, do que a vida, uma vida precária pode oferecer. Agora, fala pra gente um pouco do trabalho escravo doméstico. Como é por que esse tema é tão importante? Por que ele é uma pauta do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, sem prejuízo de falar que também outros ministérios tratam desse tema? Muito bom. Primeiro, ministro, acho importante para quem está nos ouvindo entender um pouco do que a gente está falando quando a gente fala de trabalho escravo na contemporaneidade, né? Não é o mesmo trabalho escravo do período colonial, né? Por exemplo. Então, quando a gente fala de trabalho escravo hoje, contemporâneo, a gente está falando não necessariamente de situações em que as pessoas são tratadas como coisas do ponto de vista literal, né? Ou seja, não há necessariamente uma relação de propriedade formalizada em relação às pessoas, mas há uma relação de posse em que há uma total limitação ou uma limitação muito significativa da liberdade daquelas pessoas, da sua capacidade de se autodeterminar, né? Então, isso envolve muitas vezes condições degradantes de trabalho, jornadas exaustivas, ausência de salário, né? Há muitas pessoas que ainda hoje trabalham em troca de um teto, em troca de abrigo, em troca de alimento, né? Então, são todas situações que podem levar à caracterização do trabalho escravo contemporâneo, porque são situações em que, em razão, né, de todos esses fatores, as pessoas deixam de ser consideradas enquanto pessoas, né? E é por isso que a gente fala que é uma violação de direito humano, porque não se trata de mera violação à legislação trabalhista, e não se trata apenas da prática de uma conduta criminosa, que também né? Explorar o trabalho análogo à escravidão é um crime previsto pelo Código Penal brasileiro. Mas se trata essencialmente de negar a uma pessoa a possibilidade de construir de forma autônoma o seu projeto de vida, né? Por isso que a gente fala que a exploração do trabalho escravo é uma violação de direitos humanos, proibida internacionalmente, e é por isso que a gente sempre fala da necessidade de erradicar, né, o trabalho escravo. Não se trata de combater apenas, né? É um fenômeno que precisa ser erradicado por ser totalmente incompatível com a democracia, com respeito aos direitos humanos. Em relação ao trabalho escravo doméstico, a gente tem um recorte importante. Geralmente são mulheres que estão nessa condição, geralmente mulheres negras que estão nessa condição. Um outro fator muito presente é o trabalho infantil. Então, esse é um fenômeno que a gente tem se dedicado a analisar no âmbito da Comissão Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo, que é a CONATRAI, e pensar em políticas públicas que possam fazer frente a essa grave violação. Um dos principais desafios, né, para a erradicação do trabalho escravo doméstico é o fato de ser um trabalho em âmbito, uma violação que acontece no âmbito doméstico. E a gente sabe que a Constituição, né, brasileira garante a inviolabilidade do domicílio. Então, via de regra, se entende que para você fazer uma fiscalização, né, num domicílio, há necessidade de uma autorização judicial prévia. Uma autorização judicial prévia que muitas vezes é difícil de obter, porque muitas vezes a própria dinâmica privada do lar impede que se tenha acesso a informações seguras sobre a relação de exploração que acontece ali dentro. Então, geralmente são relações de exploração que se dão num ambiente de muito solitário, de muito isolamento. Muitas vezes essas trabalhadoras têm laços familiares, comunitários rompidos, justamente porque entraram naquela dinâmica muito jovens. Então, é um desafio muito grande lidar com esse problema da exploração do trabalho escravo doméstico, né? Mas nós estamos muito empenhados em pensar em respostas para isso. Sobre isso que eu ia comentar. O que a gente tem como horizonte, o que a gente tem como possibilidade para enfrentar esse problema, sendo muito prático. Uma pessoa que queira denunciar isso. Como é que a pessoa faz para denunciar e quais são as medidas que podem ser tomadas ou que estão em projeto
pela secretaria, pelo ministério, de uma maneira geral, para que a gente possa se colocar de maneira rigorosa, né, contra isso? Recentemente nós lançamos um canal, né, do Disque 100 para denúncias, né, para veiculação de Disque denúncia. 100. Exato, né? Acho que o Disque 100, que é o canal da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, é um canal importante, eficaz para canalização dessas denúncias, porque a trabalhadora, a vítima, ela pode, né, com uma ligação no celular, com uma mensagem de WhatsApp, informar a sua condição, fazer uma denúncia. Agora tem um desafio anterior a esse, que é permitir que essas mulheres se reconheçam na condição de trabalhadoras escravizadas, porque nem sempre acontece isso. Há uma naturalização tão grande, né, desse tipo de exploração de mulheres negras, né, para exercer esse tipo específico de trabalho em nossa sociedade, né, que dialoga com o nosso passado e nossa herança colonial escravista, que muitas vezes a própria vítima ela demora a perceber que ela está no contexto de uma relação de trabalho abusiva, ilícita, né? Então, acho que uma outra dimensão fundamental é a educação em direitos humanos, e essa também é uma frente de trabalho para a gente. Agora a gente vai falar sobre os direitos da população em situação de rua. Esse é um tema delicado, um tema que tem mobilizado as principais cidades brasileiras. A cidade de São Paulo, que é a cidade em que eu nasci, em que você também residiu, né, durante muito tempo, em que atua como defensora pública, vive uma situação calamitosa. E eu não estou falando calamitosa para a cidade em si, para a urbe, né, para a paisagem, que é isso que as pessoas querem reduzir, porque na verdade é calamitosa para as pessoas que vivem em situação de rua. A rua não é lugar para ninguém ficar. Não existe morador de rua, gente que mora na rua. As pessoas estão em situação de rua, é por isso que a gente mudou essa nomenclatura, né, para colocar justamente esse significado, ou seja, as pessoas elas têm que ter moradia. Então a moradia é o primeiro passo, a gente vai falar sobre isso, né, de tal sorte que é dever, e é dever agora expresso na lei, que o Estado brasileiro, por meio do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, tem que cuidar, tem que ter políticas para cuidar das pessoas em situação de rua. Então, eu gostaria, Isadora, secretária, que você nos dissesse o que está sendo programado, o que está sendo planejado para que nós possamos cuidar dos direitos das pessoas em situação de rua. Eu gosto sempre de lembrar o seguinte, de novo, vou repetir isso, quem está em situação de rua precisa de moradia. Mas a moradia, ela é o primeiro passo. Existem outras questões, outros direitos que acompanham a moradia. E é justamente sobre isso que eu gostaria de falar. O que a gente está programando, planejando como governo, como Estado, para cuidar das pessoas em situação de rua, lembrando que essa é uma preocupação fundamental do presidente Lula. Perfeito. Nós temos nos dedicado, ministro, intensamente com o apoio de vários ministérios, né, como o Ministério da Saúde, do Desenvolvimento Social, Ministério das Cidades, Ministério da Justiça, a desenvolver o Programa Nacional Moradia Primeiro. Né? Moradia Primeiro? Explica isso aí, o que é o Moradia Primeiro? Exato. Ele parte, né, primeiro é uma metodologia desenvolvida internacionalmente, né, e que agora a gente está incorporando, considerando também as adaptações necessárias à realidade brasileira, né, e que aqui recebe esse nome Moradia Primeiro. Qual a premissa do programa? A premissa é a de que a primeira necessidade de uma pessoa que está em situação de rua é acessar moradia. Parece óbvio, né? E é óbvio. No entanto, as políticas públicas no campo da assistência social, historicamente, elas não partem dessa premissa. Sim. Elas, muitas vezes, consideram que a pessoa em situação de rua, ela precisa cumprir etapas sob tutela do Estado para ser, ao final, e somente ao final, considerada apta a acessar moradia, a organizar a sua própria vida. Então, é um modelo tutelar, é um modelo que muitas vezes estabelece uma série de condicionantes para que essas pessoas recebam acolhimento e atendimento, que são condicionantes incompatíveis com a história de vida dessas pessoas. O que você chama de incompatíveis? Me dá um exemplo. Por exemplo,
há uma prevalência muito grande de uso abusivo de álcool e outras drogas entre a população em situação de rua. Porém, o que não é geral, né? Mas Uhum. existe a situação, né? isso, e há dados que demonstram, né? Uhum. No entanto, para se acessar abrigos e diversos equipamentos de acolhimento, muitas vezes uma das condições é o absenteísmo, é que as pessoas Ou não seja, que as pessoas possam não usam. fazer uso, elas têm que estar limpas, né? E isso essa é uma condição que muitas vezes acaba afastando a pessoa do serviço. Claro que a pessoa está doente, né? Ou seja, ela precisa de... Então, quer dizer, de alguma maneira, essa ideia do moradia primeiro vamos fazer a pessoa... E me parece que são pessoas que se chama de situação cronificada, de pessoas que estão há muito tempo nessa situação e que por uma série de motivos, né? A rua, ela vai trazendo uma série de problemas. A rua vai adoecendo, violência, né? Espaço de muita doenças. violência. É um espaço de não cuidado, né? Uhum. Não cuidado. Então, Uhum. a ideia é a pessoa tem a moradia, mas a moradia é primeiro, e a partir disso a gente vai cuidando, né? Ou seja, o governo vai fornecendo, o poder público vai fornecendo todas as condições para que a pessoa ela tenha os cuidados necessários a fim de que ela possa viver numa moradia com dignidade, né? Exato. Isso? É uma moradia assistida, né? Que a gente chama. Perfeito. Ou seja, não é só viabilizar o acesso a uma moradia, é fazer isso primeiramente, mas associado a um acompanhamento no campo da assistência social, há um acompanhamento na saúde, ou seja, há um plano, né, de acompanhamento individualizado que vai ser construído em diálogo com essa pessoa e não imposto a essa pessoa e em respeito à sua trajetória de vida, né? Porque a moradia, na verdade, ela precisa se tornar um lar. Uhum. Ela não pode só ser uma casa. Uhum. Né? E lar, ela tem essa conotação de que é um lugar de cuidado, de afeto, que é um lugar de cura, né? A gente vai para casa, né? Tá cansado que ir para casa para a gente justamente se refazer. Então a ideia por que a moradia assistida? Porque a ideia, pelo que você está me dizendo, é fornecer as condições para que a pessoa tenha um teto, mas que esse teto possa torná-la apta a ter um lar, ou seja, um lugar de cuidado, um lugar de recomposição humana, né? Ou seja, por isso que os direitos humanos tratam disso. Muito interessante. E me parece também que a gente tem uma outra questão também, são duas questões sobre isso, eu gostaria que você falasse muito rapidamente, secretária, falasse sobre a participação social, que é o CIAMP Rua, né? Isso, que é o conselho, e falasse também um pouco sobre a lei Padre Júlio Lancelotti e a regulamentação, né? Que são duas medidas que eu sei que a secretaria, por meio da diretoria Pop Rua, que a gente chama que é comandada pelo nosso querido Léo Pinho, que é o diretor, estão tratando disso. Então, eu queria que você falasse um pouco disso. Perfeito. Bom, uma das ações que foram tomadas, né, pela Secretaria, por meio da Diretoria de População em Situação de Rua, já nos primeiros 100 dias de governo, foi justamente a reativação do CIAMP Rua, né? O CIAMP Rua é o Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento da Política Nacional para a População em Situação de Rua. E agora a gente retoma o CIAMP com uma composição mais ampliada, com possibilidade de participação dos movimentos sociais da população em situação de rua, porque antes a participação da sociedade civil era restrita a entidades que atuam com o público, né? E agora a gente garante a possibilidade das pessoas com trajetória de rua participarem diretamente dos movimentos. Exato. Isso é essencial, né? Isso é essencial, que os sujeitos destinatários da política possam participar da formulação das políticas que vão lhe atingir. Exato. Então isso é essencial para uma mudança, inclusive, de mentalidade em toda Agora, o que esse comitê vai poder fazer? Esse comitê, obviamente, não é uma reunião, não é para ficar só conversando, é para formular política pública. Então, como é que funciona esse comitê? O papel do comitê é avaliar como a política nacional para a população em situação de rua está sendo implementada, identificar lacunas, identificar falhas na execução da política pública e contribuir com o processo de avaliação, de monitoramento e aprimoramento da política, né? Então, é por meio dessa participação social. Perfeito. E a regulamentação da lei? Bom, a Lei Padre Júlio é uma lei que já havia sido aprovada, é uma lei que proíbe a arquitetura hostil,
né? O que é a arquitetura hostil? É uma arquitetura que é pensada para impedir que pessoas em situação de rua permaneçam ali. Colocar aqueles pontilhões embaixo de viaduto para as pessoas não poderem dormir. Ou seja, Isso. o Estado não dá casa para a pessoa, mas também não deixa a pessoa dormir embaixo do viaduto. Exatamente. Alguns bancos de praça também, né? Isso Tem é muito alguns cruel, dispositivos, né, para impedir que as pessoas fiquem deitadas. Ou seja, são vários... Ou seja, não dá moradia, não dá cama, mas também deixa a pessoa dormir, né? É isso. Então, agora a gente tem trabalhado na elaboração de um decreto, né, que vem para regulamentar a Lei Padre Júlio e, nesse sentido, especificar, né, de fato, o que é essa arquitetura hostil e as consequências do seu emprego. Regulamentar quer dizer tornar a lei aplicável, porque você tem vários municípios do Brasil que vivem realidades diferentes, então é preciso que, até mesmo para que as autoridades, né, municipais possam saber como aplicar a lei. Então o Ministério vai fornecer uma espécie de quadro, né? Sim. Regulamentar um quadro que vai permitir às autoridades aplicar a lei a fim de impedir essa violação de direitos humanos, que é impedir as pessoas de ter uma vida minimamente digna. Ou seja, de novo, né, para quem tá nos assistindo agora. E quando eu falo o Estado dar moradia, vamos colocar em outros termos. Moradia é direito. Está no artigo 6º da Constituição. Então, moradia, fornecer as condições para que as pessoas tenham moradia é um dever do Estado brasileiro. O Estado brasileiro tem que, no mínimo, facilitar o acesso à moradia. Ter pessoa em situação de rua é um problema, obviamente, da pessoa que vive uma situação de indignidade, mas isso coloca o Estado brasileiro na ilegalidade, ou seja, não é possível que o Estado brasileiro permita que exista uma situação como essa. E não se resolve essa situação simplesmente deslocando as pessoas, sabe, escondendo as pessoas. Tem que tirar a pessoa da situação de rua, mas dando moradia e dignidade. Isso é um dever do Estado brasileiro. Então é muito importante que se fale sobre a importância, primeiro, desses programas, do Moradia Primeiro, do comitê, né, enfim, que vai permitir as pessoas participarem diretamente da formulação das políticas que lhe atingem, e também falar sobre como a gente não deve aceitar que, além de não fornecer moradia, o que é ilegal, no caso do Estado brasileiro, que o Estado brasileiro coloque empecilho para que as pessoas possam deitar. E agora um último assunto que eu queria falar contigo, queria falar sobre os direitos humanos das pessoas privadas de liberdade, as pessoas que estão encarceradas, as pessoas que estão presas. Esse é um tema muito delicado, é um tema que certamente as pessoas aproveitam, né, porque existe um quadro de violência no Brasil por uma série de motivos, e a coisa mais fácil que se pode fazer é você, ou parte da população brasileira, dirigir todo o seu ódio às pessoas que estão privadas de liberdade, às pessoas que estão presas. Só que a gente precisa dizer uma coisa aqui, acho que é muito importante. Direitos humanos, a pessoa fala direitos humanos para pessoas, de bem. Ou direitos humanos para pessoas que não descumprem a lei. Quem fala isso está errado. Nós temos que falar abertamente. Direitos humanos é para todo mundo. É inclusive para as pessoas que descumprem a lei e que estão sendo responsabilizadas por isso. Exatamente. O Estado brasileiro tem o dever de cuidar das pessoas que estão fora e das pessoas que estão dentro dos presídios, das cadeias. Então eu queria saber, e aí a gente encerra com esse assunto que é polêmico, mas que é um assunto necessário, porque vejam, a qualidade de uma sociedade se mede pelo modo com que a gente trata as pessoas mais vulneráveis. Já dizia Nelson Mandela, né? É isso. Que o nível de civilidade de uma determinada sociedade, né, se mede pela maneira como essa sociedade trata a sua população encarcerada, né? É isso. Então eu queria falar sobre isso porque é uma preocupação especial do governo brasileiro a situação das pessoas que estão presas injustamente, mas mais do que das pessoas que estão presas, que foram julgadas, que foram condenadas, que cumprem pena e que estão cumprindo pena numa situação absolutamente irregular, porque estão cumprindo pena dentro de masmorras, dentro de lugares de violência, de tortura. Então, o que o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania pode fazer ou está fazendo em relação a isso? Com isso eu encerro as perguntas. Maravilha. Bom, esse é um tema essencial, né? Porque o Brasil hoje tem a terceira maior população carcerária do mundo, então é um tema estratégico para a gente, né? O Supremo Tribunal Federal já disse, né, que vigora um estado de coisas inconstitucional dentro do sistema prisional brasileiro. Isso? Significa dizer que
a realidade do sistema prisional é uma realidade marcada pela violação sistemática de direitos humanos. De legalidade. A ilegalidade é a norma dentro do sistema prisional. Então, as pessoas não têm acesso a alimentação suficiente, nutricionalmente adequada. Tem gente que passa fome. As pessoas passam fome. Há relatórios, inclusive, né, da Defensoria Pública de São Paulo. Né? O CNJ parece que também falam sobre isso, né? Sim. Há relatórios, não só das defensorias, do CNJ, do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura. Que é uma estrutura do Ministério dos Direitos Humanos da Cidadania, né? Exatamente, e que integra o Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, indicando que há pena de fome em muitos presídios brasileiros. Eu ouvi falar de água também. Tem... Racionamento de água, né, é também uma realidade presente. As pessoas convivendo com percevejos, condições absolutamente insalubres, além das denúncias de tortura, né, que também são, infelizmente, frequentes ainda hoje. Então, os desafios são inúmeros, né, quando a gente está falando do sistema prisional. Me parece que tem, inclusive, condenações, né, em acordos internacionais ou medidas cautelares, não condenações, mas medidas provisórias que eles chamam, né, medidas provisionais. Né? O que o Ministério dos Direitos Humanos da Cidadania, a Secretaria, tem projetado para isso? Bom, e, obviamente, em conjunto com outros ministérios, né? Sim. Bom, existe em andamento, né, todo um processo de elaboração do Projeto Mandela. O que é o Projeto Mandela? Em parceria com o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Perfeito. O Projeto Mandela, ele se propõe a superar alguns desafios centrais quando a gente está falando de sistema prisional. Um deles é a base de dados, a construção de uma base unificada e atualizada de informações. Então isso envolve também o Conselho Nacional de Justiça, a Conselho do Ministério Público, outros atores que estão produzindo esses dados e que têm esses dados. Agora, acredito que certamente esse projeto envolve também uma coisa que é imediata, né? Que é tirar as pessoas que já têm essas condições para poder... Então, de alguma maneira, envolve mutirões. Sim, também mutirões para identificar pessoas que estão presas e não deveriam mais estar, porque já cumpriram a pena, né? Porque já tem prazo para uma progressão ao regime aberto, para uma liberdade condicional. A gente sabe que uma das violações também mais presentes dentro do sistema prisional é a falta de acesso à justiça. Muitas vezes há uma demora na apreciação e no julgamento dos pedidos de progressão de regime, de liberação condicional. Então, muitas vezes há um excesso de execução, né? É uma realidade, infelizmente, frequente. Né? E a gente vai ter que, de alguma forma, pensar... Isso vai ter que ter uma pactuação também com os estados, né? Porque tem um sistema federal, mas são sistemas estaduais, né? Que são mais volumosos, numerosos. Então, vai precisar uma pactuação com os estados, isso está sendo feito, e a questão também das condições do aprisionamento, isso também vai estar dentro desse projeto, do Projeto Mandela? Sim. O projeto, ele tem também como uma das suas vertentes, além da unificação da base de dados, ministro, que se relaciona com o fato da segurança pública ser matéria de competência dos estados, né, de modo geral. Aí o papel fundamental do Ministério da Justiça. Isso, porque aí você consegue trazer uma base una, né? E outra frente do Projeto Mandela é realmente garantir esses direitos fundamentais às pessoas presas, porque a pena é de privação de liberdade, né? Apenas, né? E isso já é muita coisa. Né? Mas, infelizmente, as pessoas hoje sofrem com uma série de outras restrições que não deveriam. Então, o projeto vai atentar para isso também, né? Medidas para garantir o direito à alimentação, o direito a condições adequadas do ponto de vista da higiene, da segurança pessoal, do respeito à integridade física, né, dentro das prisões. E tem um outro aspecto também do projeto bem importante, que é de propor um canal unificado para recebimento de denúncias, né, de violações dentro do sistema prisional. Acho que isso é fundamental também para a gente ter capacidade, né, de dar respostas a essas violações. Interessantíssimo. Bom, então isso vai exigir um esforço governamental, interministerial, interinstitucional, né, e a parceria sempre necessária com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, comandado pelo ministro Flávio Dino. Teodora, muito esclarecedor, ótimo, e como eu falei, hoje nós estamos aqui para inaugurar tradições, né? E todo programa eu quero
eu quero que o convidado ele sempre se manifeste sobre algo que ele trará, né, e que vai demonstrar também um pouco dessa conexão dele com essa ideia de humanidade entendida também como aquilo que a gente deixa para o mundo, né? A nossa humanidade não se encerra, ela não se encerra na vida biológica, né? Também acho que tem uma questão simbólica, os significados que a gente atribui à vida. Então eu gostaria que você me falasse primeiro sobre o livro, ou melhor, vamos inverter, primeiro sobre o objeto que você trouxe e depois sobre o livro que você trouxe, né? Acho que o objeto ele vai ser muito importante para entender a maneira com que você atribui significado às coisas do mundo, e o livro um pouco sobre aquilo que te influencia. Então, começando pelo objeto. Maravilha. Eu trouxe aqui, ministro, um pensador, né? Pensador africano. Esse pensador, eu trouxe ele de Luanda, né? De Angola. Comprei na Praça do Artesanato, lá em Luanda, e é um objeto vinculado a um tronco étnico-linguístico Mbundo. O pensador, embora eu esteja falando no masculino, ele não precisa ser necessariamente um homem, mas a gente pode pensar como um pensador, como uma pensadora. É um griot, né? Ou seja, traz a ideia de um conhecimento acumulado, né? De uma sabedoria acumulada a partir da vivência, da experiência, né? E isso, para mim, é muito interessante. Primeiro, pensar a ideia do conhecimento associada ao continente africano. Eu acho que isso é fundamental para a gente que está falando de direitos humanos, porque por muito tempo os povos africanos foram narrados como povos sem história, sem capacidade de produzir conhecimento, e isso inclusive justificou, né, uma série de violências, o próprio empreendimento colonial, e continua até hoje a afetar as nossas existências enquanto pessoas negras, né? Então, eu gosto de pensar dessa ideia, né? Desconstruir essa concepção, né? De que não há conhecimento em África, de que pessoas negras não estão aptas a contribuir, né? Com o que de mais genial a humanidade pode oferecer. Inclusive, é interessante pensar, né? Como no século XIII, a gente tinha no Império do Mali, né, no Ocidente africano, uma carta mandinga, que era uma carta que já ali anunciava o direito ao meio ambiente, a educação das crianças como uma responsabilidade coletiva, uma carta que condenava a violência contra a mulher, que previa o direito das mulheres à participação no espaço público. E esse é o tipo de... A Carta Mandinga foi tombada pela Unesco, mas poucos conhecem a Carta Mandinga. E a contribuição, inclusive, dos povos africanos para a construção do que se entende, do que se convencionou chamar de direitos humanos. Então, eu acho que o pensador, ele me mobiliza a pensar, né, sobre uma construção ou uma concepção ainda ocidentalizada de direitos humanos, né, que pensa direitos humanos só como uma construção do Ocidente, da Europa, né, associada à Revolução Francesa ou à luta por independência nos Estados Unidos, mas que muitas vezes não considera que os direitos humanos também têm sido produzidos, né, e esse valor, né, de humanidade comum, ele também tem sido produzido a partir de africanos, e não só asiáticos, indígenas e tantos outros povos, né? E eu gosto dele também porque tem a ver, ele também traz essa dimensão, né, de que o conhecimento como algo que todos nós possuímos, né? O conhecimento não está na academia, o conhecimento ele não é apenas o conhecimento formal, o acesso à educação formal, né? Mas o conhecimento como algo que todos nós possuímos, né? E acho que trabalhar com direitos humanos também tem a ver com isso, né? Reconhecer que todos nós temos algo a dizer sobre direitos humanos, né? Que todos nós temos uma contribuição a dar na construção, né, desse projeto utópico, né, de uma humanidade em que as pessoas sejam igualmente livres, né? Então, enfim, o pensador tem a ver com tudo isso. E o livro? O livro, eu trouxe aqui o livro chamado Um Defeito de Cor, né?
que é um livro da Ana Maria Gonçalves, que é uma escritora negra, né? Então isso já diz também sobre o que me influencia, né? Do ponto de vista político, do ponto de vista da militância em direitos humanos, né? Acho que eu tenho bebido muito na fonte do conhecimento de mulheres negras, do pensamento de mulheres negras. E esse livro, ele me toca de uma maneira muito especial, porque ele propõe uma narrativa sobre o Brasil a partir da perspectiva de uma mulher negra que foi capturada no continente africano e trazida de maneira forçada para o Brasil, no primeiro momento para a Bahia. Então, eu acho que é fundamental para nós também conhecer essas outras perspectivas, né, da nossa história, né, a partir desses grupos que têm sido historicamente invisibilizados. Perfeito. Secretário, muito obrigado pela sua presença. Foi uma honra poder tê-la aqui nesse primeiro programa, nessa primeira experiência, né, com esse videocast, que evidentemente é um projeto do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania para poder fazer com que as pessoas saibam o máximo possível o que a gente está fazendo. É um dever nosso, primeiro como servidores públicos que somos, mas também um dever daqueles que trabalham com direitos humanos, porque a comunicação é um elemento fundamental de qualquer política de direitos humanos. Então, fica aqui o meu agradecimento, que nós possamos continuar esse trabalho. Obrigada, Tá bom? Muito ministro. obrigado. Foi um prazer. Quero agradecer também a você que nos assiste e não esqueça, né, aquela coisa de quem está no YouTube, né? Não se esqueça de deixar seu comentário, curtir, compartilhar esse vídeo com seus familiares e amigos, lembrando que direitos humanos são para todas as pessoas. Por hoje é só, até o próximo vídeo. O óbvio que, no entanto, foi negado durante 4 anos. Vou dizer coisas óbvias aqui.